Tem gente que ganha pouco, mas constrói liberdade. E tem gente que ganha muito e continua afundada. O problema nem sempre é o salário. O problema, na real, é o que é feito enquanto ainda se tem pouco. O jogo não vira no dia em que o pagamento aumenta. O jogo muda no dia em que a nossa mentalidade sobre aquelas moedinhas que sobram é transformada. A dura realidade é que a falta de dinheiro quase nunca é só um problema de matemática, de não ganhar o suficiente. É uma crise de governo, de não saber administrar. Pessoas que ganham muito, mas não sabem governar o que têm, continuam com a corda no pescoço. O dinheiro a mais que entra serve só para cavar um buraco ainda mais fundo. A gente precisa bater de frente com uma ilusão muito perigosa hoje em dia. Aquela ideia de que é preciso ter muita grana sobrando para começar a administrar. Isso é uma armadilha das grandes. A gestão começa exatamente ali, quando os recursos são escassos. Porque quem não consegue ser fiel na escassez não vai ter a menor chance de dar conta do recado na abundância. Então, é hora de parar de esperar. Ficar esperando o momento perfeito, o aumento ideal, aquele mês mágico em que vai sobrar um dinheirão. Isso é um caminho sem volta para a escassez permanente. A atitude tem que acontecer agora, com o que se tem na mão. O futuro simplesmente não engole as desculpas de quem não agiu no desconforto de hoje. Começar do zero não é uma maldição. Muito pelo contrário. O zero é, na verdade, o campo de testes para nossa verdadeira disciplina. É o terreno onde o caráter financeiro é forjado, onde as bases da prosperidade começam a ser erguidas, tijolo por tijolo, decisão por decisão. É bem aí, no zero, que se separa quem constrói de quem vai passar a vida inteira só sobrevivendo. E isso nos leva à primeira parte dessa jornada: o fim das desculpas. A organização precisa vir primeiro. A gente costuma achar que a prosperidade traz organização, né? Mas a verdade é exatamente o oposto. Tem uma frase incrível que diz: quem não governa R$ 100 será destruído por 10.000. A riqueza não muda a essência de ninguém, ela só amplia os hábitos que já existem com uma lente de aumento. O dinheiro acelera os padrões. Sem controle no pouco, o muito vira só um desastre maior e muito, muito mais rápido. É o que podemos chamar de lei da semente. As raízes que ninguém vê, que são os nossos hábitos diários, criam os frutos que todo mundo enxerga, que é a riqueza. Se a base invisível for fraca, a colheita lá na frente desaba. Uma árvore sem raiz forte cai no primeiro vento, da mesma forma que uma vida sem controle quebra no primeiro imprevisto do mês. Agora, vale a pena parar e fazer uma pergunta difícil, mas exigindo uma resposta nua e crua. Quanto da vida financeira diária é pura necessidade? E quanto é estritamente emoção? O que está por trás de cada gasto no cartão? O que se está comprando de verdade ali? É o objeto ou é só um alívio passageiro para um dia estressante? O que nos coloca direto na parte 2, o ciclo invisível da pobreza. A armadilha que muita gente não percebe que está caindo. Essa é a armadilha psicológica silenciosa que suga a energia de tanto trabalhador todo santo mês. Funciona assim: a pessoa ganha pouco, aí sente uma frustração enorme. Então ela compra alguma coisa para aliviar essas emoções e sentir um pingo de prazer. O resultado? Sobra menos dinheiro ainda. A ansiedade explode e o ciclo se repete de novo no mês seguinte. O consumo vira só um remédio falso, um analgésico para a dor da escassez. A dura verdade é essa. Muita gente não é pobre por falta de dinheiro. É pobre porque transforma emoção em consumo. Gastar além do básico, na maioria das vezes, é só o ego se alimentando do próprio salário. E isso impede qualquer construção real de futuro, deixando a pessoa correndo em círculos, sempre cansada e com os bolsos sempre vazios. Mas tem uma saída, e é sobre isso a parte 3, o poder das pequenas sementes, onde a multiplicação realmente acontece. É a hora exata de mudar a cabeça em relação àquelas pequenas moedas. Cada centavo poupado é uma semente. É um trabalhador fiel que vai suar a camisa para multiplicar a nossa colheita. A prosperidade não cai do céu por sorte. Ela nasce da repetição correta de proteger essas sementes todos os dias. O homem que aprende a proteger pequenas sementes um dia terá colheitas grandes. Assim como o reservatório gigante se enche gota a gota, o patrimônio cresce aos poucos. Então a gente precisa olhar no espelho e perguntar: estamos construindo um patrimônio de verdade que vai durar ou estamos só sobrevivendo ao mês atual? Tem que enxergar além daquele alívio imediato da sexta-feira. A visão de longo prazo é a única força capaz de fazer alguém dizer não para o hoje em troca da paz do amanhã. Entrando na parte 4, vamos falar de governança na prática. O que fazer de verdade, no dia a dia? Aqui está o plano de ação sem enrolação. Passo 1. Separe antes de gastar. Primeiro pague a si mesmo, depois o resto.
Passo 2. Crie limites emocionais. Pare de comprar para tampar buraco de carência ou para mostrar para os outros. Passo 3. Anote e registre todos os pequenos vazamentos de dinheiro. E passo 4. Aprenda a suportar a espera. A verdade é dura. Quem não aguenta esperar nunca vai construir nada sólido na vida. E presta bem atenção nisso. Separar 5, 10 ou 20 reais todo mês tem um poder assustador. O hábito de guardar a semente importa 1000 vezes mais do que o valor que está sendo guardado ali no começo. Não é sobre o tamanho da quantia, é sobre criar uma disciplina implacável de nunca deixar de guardar. A constância sempre esmaga a intensidade. A gente precisa ver o abismo que existe entre necessidade e emoção. De um lado, sobrevivência, o teto para morar, a comida na mesa; do outro, os vazamentos emocionais, aquela comprinha por impulso, o delivery que não precisava, coisas para manter status. O problema quase nunca é um gasto gigante que quebra a gente. São 100 pequenos vazamentos invisíveis que derrubam o celeiro inteiro ao longo de 30 dias. Já deu para perceber que parece que sempre aparece dinheiro para pagar um impulso, uma saída de fim de semana, mas nunca existe dinheiro para construir o futuro? É impressionante. A gente sempre dá um jeito, acha recursos para um alívio rápido, mas trava na hora de bancar uma paz duradoura. Isso não é falta de grana, é só uma questão de onde o foco está mirando. E chegamos na parte 5, a construção silenciosa, aquele processo lento e constante que muda tudo. Essa é a vida real de quem consegue sair lá de baixo. No primeiro ano, a vida é insuportavelmente apertada, mas as pequenas sementes começam a ser separadas na marra, na força bruta. No terceiro ano, a necessidade de ostentar e aqueles impulsos emocionais já morreram, nem fazem mais falta. E lá no quinto ano, uma paz financeira lenta, totalmente invisível para os outros, mas inquebrável, finalmente se instala. O desespero some. A liberdade financeira raramente começa com uma montanha de dinheiro caindo no colo. Ela começa no momento exato em que alguém decide, com firmeza, parar de destruir o pouco que possui. A prosperidade não nasce do excesso, de ter muito sobrando. Ela nasce puramente do governo, do domínio que se tem sobre a própria realidade. Porque o homem que aprende a multiplicar pequenas sementes nunca permanecerá no zero.